Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículos 17 em diante. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que voltem, que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto do mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco, Senhor, uma vez mais diante de Ti. E te peço, Senhor, que neste momento o Senhor venha usar-me com Tua unção, com Teu poder, meu Pai, com sabedoria para ministrar a Tua palavra nesta noite, Pai. E que esta palavra venha, Senhor Jesus, falar aos nossos corações, que possamos nesta noite, Pai, receber unção, receber do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai, porque viemos à Tua casa, queremos e precisamos ouvir de Ti, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Fala, Pai. Queremos ouvir. Eu oro e Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. O nosso culto é um culto de oração por cura e libertação. E eu inicio o culto nesta noite dizendo que hoje Deus quer te libertar. Eu não disse que Ele vai, eu disse que Ele quer te libertar. Ele tem poder para te libertar, mas é necessário que você queira. Quando você der liberdade e dizer, Senhor, eu me entrego a Ti, então Ele toma a direção da tua vida e Ele muda o que precisa ser mudado. Ele faz o que precisa ser feito. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio, Ele está passeando aqui. E Ele veio amando de Deus. Ele está olhando para dentro dos nossos corações, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe porque nós estamos aqui nesta noite. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui nesta noite. E o Senhor sabia que você estaria aqui hoje, e por isso Ele preparou algo especial para a tua vida. Então recebe esta palavra nesta noite. O Senhor hoje, Ele quer te libertar. Amém, irmãos? Nós vemos o povo de Deus, o povo de Israel saindo do Egito. E eles estavam indo pelo caminho mais curto. E quantas vezes nós também não fazemos isso, tentamos pegar atalhos.
pegarmos caminhos que nós achamos que são mais fáceis, mas que no final o prejuízo é muito grande. O preço a ser pago por esses atalhos são altos demais. E o Senhor, sabendo que o povo de Israel não era um povo de guerra, não era um povo preparado para a guerra, eles iriam passar pelo meio de um povo de guerra. E o Senhor pensou, eles vão se assustar e eles vão voltar para o Egito. E o Senhor tinha um plano para o seu povo. O Senhor tem sempre algo para nós, que muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é muito grande, é muito maior do que tudo aquilo que nós pensamos. E Deus, Ele tinha um plano de libertação para o seu povo. Se Ele deixasse o seu povo voltar atrás, eles seriam escravizados, seriam mortos, e não é isto que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado vida, Deus tem preparado bênçãos grandiosas para aqueles que confiam no Senhor. E eles estavam naquele caminho, o Senhor, usando Moisés, diz para eles retornarem. Diz para eles voltarem, para que eles se acampem de frente com o mar. Eles não entendendo o que Deus estava fazendo, mas Moisés disse, é a ordem do Senhor, nós temos que obedecer. E nós vamos obedecer ou não. Muitas vezes nós tomamos a decisão errada, de achar que nós estamos certos e não tomamos a decisão que deveríamos tomar, que é aquela de obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós podemos até pensar que estamos fazendo a melhor escolha, mas não é sempre que nós fazemos a escolha certa. E muitas vezes nós entramos em um beco sem saída, muitas vezes nós entramos e ficamos como que presos, amarrados, sem poder nos movimentarmos. E muitas vezes nós também nos vemos impotentes no meio das provas, no meio das lutas, dos temporais que se levantam contra nós, sem sabermos o que fazer, sem sabermos como agir diante daquela situação, diante daquele momento que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando. Situações essas que muitas vezes nós é que nos colocamos dentro dela. Assim, nós estamos vendo aqui o povo de Israel sendo colocado à prova pelo Senhor. Deus tinha um plano para libertá-los. Mas o Senhor, Ele tem sempre muito mais do que nós precisamos, muito mais do que tudo aquilo que nós entendemos. Mas era necessário que o Senhor parasse os inimigos de Israel. Era necessário parar com aquele povo. Era necessário fazer com que aquele povo sumisse do mapa. Que muitas vezes nós até enfrentamos adversários que nós achamos que foram derrotados e viramos as costas e começamos a comemorar, e quando nós percebemos, estamos tomando pancada pelas costas. Porque nós não vigiamos. Porque nós relaxamos. Então Deus, Ele tinha que fazer isto.
ele tinha que parar aquele povo que estava se levantando contra os seus escolhidos. E é isto que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que quando as lutas se levantarem, quando os inimigos se levantarem, quando eles vierem para cima, o Senhor quer que nós clamemos a Ele, que nós falemos: Senhor, olha, o inimigo é grande, o inimigo é forte, eu não tenho como enfrentar, eu não tenho como vencer. Assim fez Davi contra Golias. Ele disse: eu vou na tua força, Senhor. É na força do Senhor que eu vou. E ele venceu. Então nós vencemos assim. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer que os nossos inimigos, todos aqueles que se levantarem contra nós, venham a perecer. Para que o Senhor possa continuar sendo glorificado sempre. Porque Ele tem sempre algo de bom, algo de melhor para nós. E o Senhor, Ele não deixou que eles fossem pelo caminho mais curto. Mas Ele falou com Moisés: pode voltar, pode rodear o deserto. Pode dar volta no deserto. Pode ir lá. Ele ordenou que eles acampassem ali, na frente. Por quê? Porque Faraó certamente iria tomar conhecimento. Faraó certamente iria saber que o povo estava andando por um caminho longo. E Faraó certamente iria pensar o quê? Que o povo de Israel estava perdido no deserto. Iria achar que eles estavam andando por caminhos errados. Mas Deus fez isso para confundir exatamente Faraó, para fazer com que Faraó se levantasse e viesse atrás deles, porque Deus queria que isso acontecesse. E muitas vezes, os nossos inimigos, eles vão se levantar, eles vão vir em busca, eles vão vir atrás, eles vão tentar te convencer de que você é um derrotado. Mas toda vez que o inimigo se levantar e dizer para você que você é um derrotado, você levanta e diz: eu sou mais do que vencedor. Você foi derrotado, Satanás. Você é derrotado. Eu sou mais do que vencedor, porque eu sou um filho de Deus. Eu tenho alguém que está acima de você. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que cuida de todas as coisas. Quando o povo de Israel viu e ouviu aquele tropel dos cavalos, feito pelos homens do exército de Faraó, se levantaram contra Moisés e começaram a murmurar. Assim, irmãos, fica difícil. Fica difícil. Quando o inimigo se levanta, você vai e culpa Deus por aquele fracasso, sendo que foi você quem provocou, foi você quem não vigiou, foi você quem abriu a guarda, foi você quem deu liberdade, foi você quem deu a chance para que o inimigo entrasse na sua vida, para que entrasse no seu negócio, para que entrasse na sua família. Foi você quem fraquejou. E aí você começa a dizer: será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Porque Deus não me guardou? Porque Deus não protegeu? Porque Deus não mostrou para mim que isso poderia acontecer? Ele tem mostrado, Ele tem falado. É nós que temos que ouvir, é nós que temos que prestar atenção, somos nós que temos que vigiar, porque Ele tem mostrado, Ele tem falado, Ele tem guardado. Ele não tem deixado o povo dele enganado, mas Ele tem mostrado, Ele tem falado sempre para nós. E ali, irmãos, começamos
a fazer como aquele povo. Aquele povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: não tinha túmulos lá no Egito, por que trouxeste nós para morrermos aqui neste deserto? Estamos com fome, lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos pão, lá nós tínhamos água, lá nós tínhamos em abundância. E aqui neste deserto, nós não temos nada. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse: eu vou preparar já. O nosso Deus, irmãos, como eu disse, o que Ele tem é muito mais do que tudo aquilo que nós podemos entender. Ele enviou pão, Ele enviou carne, Ele deu água fresquinha, tirado da rocha, para o seu povo, mas um povo duro, um povo difícil. E eu quero dizer, irmãos, que é na hora da prova. Esse é o momento de colocar a nossa fé em ação. Quando você está sendo provado, é a hora de você colocar a sua fé em ação. É a hora de você provar no Deus que você crê. É a hora de você provar que se você crê ou você não crê, que o socorro, que a resposta, que a solução virá até você. É na hora da prova, é na hora das lutas. Na hora que está tudo bem, você não lembra do Deus que você serve. Quando está tudo bem, é difícil você ouvir alguém andar pelas ruas louvando, glorificando, abrindo a boca para falar para algum amigo que encontra na rua que Jesus o ama, que Deus tem um lugar preparado para ele também, que ele não precisa viver essa vida que ele está vivendo. Deus tem preparado algo melhor para ele. Deus tem um lugar melhor para ele. Ele pode se arrepender e ser neste momento recebido como filho de Deus. Ele pode passar a gozar dos mesmos privilégios que você tem. Mas a pessoa, quando está bem, ela não está preocupada com ninguém. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, aí bate o desespero e ele começa a murmurar, ele começa a dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele. Nunca a culpa é dele. Mas nós temos que nos levantar. Quando as lutas se levantarem, nós temos que nos levantar mais fortes e declarar no nome do Senhor Jesus que nós não aceitamos, que nós declaramos no nome do Senhor Jesus que aquela enfermidade, que aquela doença, que aquele mal que está te assolando, ele tem que sair da sua vida, ele tem que sair da sua casa, ele tem que sair do seu trabalho, ele tem que sair da onde ele estiver, porque o Senhor Jesus está com você, aleluias. Na hora da prova, irmãos, é a hora que nós podemos ver a fidelidade do Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. É neste momento que nós vemos que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. É nesses momentos em que nós estamos sendo provados, é que nós vemos a fidelidade do Deus que nós servimos. O povo de Israel, irmãos, eles estavam numa situação ali difícil, complicada.
Dos dois lados, eles estavam cercados por montanhas. Atrás vinha o exército de Faraó, fortemente armado, sedentos por sangue. E na frente o mar vermelho. Na frente o mar, irmãos. Este povo estava literalmente num beco sem saída. Num beco onde Deus os havia levado. Foi Deus quem colocou eles ali. Foi Deus quem mandou que eles fossem para lá. Que eles se acampassem ali. E esta situação que eles estavam naquele momento, irmãos, é uma situação daquelas que só mesmo um milagre. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é Deus de milagres, aleluia. Glória a Deus. É Deus de milagre, irmãos. O nosso Deus, Ele prometeu um livramento para Israel. Ele prometeu um livramento para o seu povo. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, Deus havia prometido um livramento para Israel. E como seria esse livramento se Deus não intervisse ali? Se Deus prometeu que iria dar um livramento para eles, se Deus não fizesse nada, a palavra dele não se cumpriria. E a palavra diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se o Senhor falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e está aí. Ele disse que levaria o seu povo a uma terra de delícias, uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura. Êxodo 33, verso 3. E se Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. E ali Ele estava pronto. Deus estava ali pronto para cumprir com a sua palavra, dando o livramento prometido, derrotando, eliminando os inimigos de Israel, derrotando todos aqueles que se levantaram contra o seu povo. E assim, Israel pôde contemplar um povo fraco, um povo desarmado, um povo não preparado para lutas, mas um povo forte, porque o general dos exércitos estava ali na frente deles. Estava ali o Senhor preparado para dar-lhes o livramento que Ele havia prometido. E o povo de Israel pôde contemplar, aleluia, aquele povo preparado de guerra, aquele exército de Faraó, eles vinham fortemente armados. E o povo de Deus viu aquele povo que se considerava poderoso caírem por terra, caírem dentro daquele imenso mar, onde o Senhor ceifou
todas aquelas vidas, deixando o caminho livre para o seu povo passar. Deus, Ele está, irmão, do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado. O que nós precisamos é apenas confiar que nós nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor diz: jamais abandonarei aqueles que vêm até mim. O Senhor diz que nós precisamos sempre confiar nele, ainda que você, ainda que eu, ainda que nós não consigamos ver, o anjo do Senhor está aqui agora. O anjo do Senhor está passeando aqui no nosso meio, porque a palavra do Senhor no Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Então nós não temos que temer o inimigo, por mais forte que ele seja, por maior que ele seja, por maior poder que ele possa apresentar. O poder do Deus que nós servimos é muito maior. Nós temos que confiar sempre que quando nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. E quando nós estamos em guerra, o Senhor está guerreando conosco. Eu não vi uma guerra que um servo de Deus entrasse com o Senhor na frente e fosse derrotado. Todas as batalhas que a Bíblia cita, o Senhor derrotou os inimigos deles. O Senhor derrota os nossos inimigos. E o Senhor nos trouxe aqui esta noite para dizer para nós que nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para dizer para nós que nós não precisamos temer o forte inimigo, que nós somos invencíveis com o Senhor Jesus junto conosco. Nós estamos, irmãos, perdendo terreno para o inimigo, porque nós não estamos tendo esse entendimento, que nós não estamos tendo esta compreensão de que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos lutar sozinhos, que as batalhas nossas não são nossas. As nossas lutas, quem luta é o Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem vai à frente. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo as palavras de Jó. Jó 42, verso 3. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isaías diz: agindo eu, quem impedirá? Então Jó, ele está dizendo que os planos de Deus jamais vão morrer nas nossas vidas. Os planos de Deus jamais serão frustrados nas nossas vidas. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Pode se levantar, irmãos. Quem for, vai perecer. Vai cair. Não vai ter força. Por um caminho virão, por 7 eles terão que fugir. Terão que fugir, porque eles vão olhar para nós e eles vão ver que atrás de nós, que na nossa frente, existe um exército de anjos. Um exército de anjos atrás de nós, guardando as nossas costas e olhando para o inimigo que está à nossa frente. O exército celestial que está na nossa frente está olhando para nós e nos guardando. Nós temos a segurança de que os anjos do Senhor estão neste momento nos protegendo, nos livrando de toda investida do inimigo. Muitas vezes você até pensa em vir à igreja, você tem vontade de vir à igreja, mas o inimigo, ele acaba vencendo
o teu espírito porque você não está vigiando. O teu espírito está fraco. Mas nessas horas você tem que dizer, não, hoje tem culto, hoje eu vou para a igreja. Hoje tem culto de oração, eu vou para esse culto. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Hoje tem oração para a família, minha família precisa de oração. Hoje tem o culto da família, culto de louvor e adoração a Deus. Eu vou nesse culto. Eu vou porque a minha família precisa. Eu vou buscar. E quando você se dispõe a vir, quando você se propõe a vir, pode estar certo, grandes lutas serão travadas. Os anjos do Senhor irão batalhar muito, porque os anjos caídos vão se levantar, vão colocar impedimentos mil, eles vão colocar enfermidades, vão colocar desânimo, eles vão colocar tristeza, eles vão colocar um bate-boca dentro do lar, eles vão fazer alguma coisa, o carro não vai funcionar, enfim. Impedimentos, barreiras, serão muitas, mas você tem que estar determinado, porque quando nós estamos, como estava o povo de Israel, se vendo neste beco sem saída, nós vemos, irmãos, que é neste lugar, é neste beco que Deus nos livra. É neste beco que Deus nos dá saída. É neste beco que Deus nos leva para as terras de delícia. Mas neste beco é um momento de decisão. É um momento que você tem que ter uma atitude, é um momento que você tem que ter a determinação e dizer, eu faço, eu quero. O povo de Israel ali, eles poderiam naquele momento dizer, não, eu vou voltar, eu vou de encontro com o exército, quem sabe eles não me matam e eles me levam de volta para lá. Mas não, eles foram determinados, eles permaneceram ali, porque Moisés disse, o Deus que nos prometeu o livramento, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, e Deus cumpriu, e Ele cumpre nas nossas vidas tudo aquilo que Ele prometeu. Nós temos, irmãos, que confiar e sermos determinados. Eu não estou bem hoje, mas eu vou para o culto. Eu estou cansado, mas eu vou para o culto. Eu vou levantar amanhã cedo, eu vou para o culto. Mas em casa, eu vou para o culto, é aqui que você vai receber, é aqui que você vai levar aquilo que você está precisando, porque na casa do Pai há a abundância de tudo que você precisa. Amém, irmãos? Aplaudam o Senhor.